mercado de influenciadores de finanças cresceu 8,4% no primeiro semestre desse ano e tem cada vez mais gente interessada nessas publicações, uma audiência que já chega a quase 290 milhões de seguidores. Diante do avanço desse ecossistema digital de finanças, a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros, né, a Ambima, vai destacar quais influenciadores têm certificações do mercado financeiro. Sobre esse movimento, a gente conversa agora com Amanda Brum, CMO da Ambima. Seja muito bem-vinda, Amanda. É um prazer ter você aqui. Oi, Vitor, prazer estar aqui contigo. Amanda, vamos lá. Eu queria entender exatamente esse número, né, esse crescimento de 84% da presença, da premência desse conteúdo, podemos chamar de fim twitteiro, não sei se desde quando o Twitter acabou, né, virou X, complicou um pouquinho os termos a serem utilizados. Mas eu queria entender, primeiro, o que explica esse avanço, dado que a gente tem hoje um cenário de juros bastante elevados e, evidentemente, o que estimula, pelo menos, um investimento um pouco mais conservador. Eu queria entender exatamente essa correlação. Vitor, na verdade, o que é finfluência que a gente chama, que são os influenciadores que falam de finanças e investimentos. E o Twitter, né, X, X, cada um chama de um jeito agora, é um dos que tem menos contribuído para essa movimentação. Então, já há algum tempo a gente vê o X caindo em relevância, ele tem muita postagem em volume, até porque os posts são pequenininhos, né? Mas o engajamento está cada vez menor. E o que é o engajamento? É o quanto as pessoas interagem com aquele conteúdo. Então, o que a gente tem visto? Que você está perguntando, o juros está alto, como é que está crescendo o número de pessoas que estão interagindo com esses conteúdos? Está crescendo, Vitor, porque cada vez mais o brasileiro e a brasileira estão interessados em aprender mais sobre finanças e investimentos. Estão interessados em cuidar melhor do seu dinheiro e saber, né, qual a melhor forma de fazer isso. E hoje o consumo de conteúdo de influencers, né, de influenciadores de finanças, está cada vez maior. Para você ter uma ideia, né, a gente bateu o recorde agora de 1,18 bilhão de comentários, de interações que o público teve com influenciadores que publicam sobre esse assunto. Isso mostra o apetite do público, o interesse do público por esse tipo de assunto. Eu peço perdão aqui para a nossa audiência, eu falei 84% do auge da minha distração, evidente, estava na nossa tela 8,4% de aumento trimestral, perdão pelo lapso aqui. Então vamos chamar de Mas a fim. gente chega lá, né? Vamos torcer por um 84, que seria maravilhoso Então, também. vamos torcer por um avanço significativo, sim, mas com bastante responsabilidade, né, Amanda? Porque era exatamente sobre Uhum. esse aspecto que eu queria conversar com você, principalmente do ambiente regulatório, a gente pensar na presença da Comissão de Valores Imobiliários, da própria Ambima, olhando exatamente para que tipo de conteúdo está sendo disponibilizado evidentemente, que tipo de conteúdo está sendo consumido. Até porque a gente sabe que Uhum. muitas vezes há uma exposição a determinada vertente, determinada defesa de tese em torno de papel, em torno de investimentos, que eles podem ter algum tipo de intenção, talvez não tão republicana ou informativa por trás. Como combater esses influenciadores que muitas vezes usam da sua relevância, de um número expressivo de seguidores, para passar, às vezes, teses que talvez não encontrem muito sentido na realidade e, evidentemente, também possam ter algum tipo de irregularidade, podem não ser cadastrados como gestores, como analistas, enfim. Queria entender exatamente esse desafio. Já há algum tempo, a Ambima exige das empresas que fazem parte do nosso ecossistema, que basicamente é o mercado financeiro de capitais inteiro, que quando eles contratem influenciador de finanças, esses influenciadores, eles estejam compliance, ou seja, eles estejam de acordo com as melhores práticas de mercado, né? Com o que hoje é exigido como o padrão ouro aí para você se comunicar com o público. Dentro dessas exigências, existe claramente a indicação: você só pode fazer determinadas coisas no mercado financeiro se você tiver certificação para isso, né? Existem certificações como a OAB tem para os advogados, o mercado financeiro tem uma série de certificações
bonificações dependendo do tipo de serviço que você presta, dependendo do tipo de informação que você está passando. Então a Ambima vem estimulando e cobrando, né, os seus associados, as empresas que estão aqui, a só contratarem influenciadores que seguem as melhores práticas e que estejam qualificados para isso. E neste ano, né, acredito que daqui 2 semanas a gente vai colocar na rua uma novidade bem interessante que vai ajudar o público a enxergar melhor quem são os seus influenciadores de estimação, que eu chamo, né. Então eu gosto desse influenciador, daquela influenciadora, daquele outro, mas qual é a capacitação que esse influenciador tem para falar do assunto que ele está falando? Né? Então a gente vai dar clareza, vai dar publicidade para certificações que os influenciadores têm. Isso ajuda o público a entender melhor quem são as pessoas que eles estão ali dialogando virtualmente. E aí tem uma outra coisa nas nossas exigências, Vitor, que tem a ver um pouco com o conflito de interesse que você trouxe, que é o influenciador deixar claro quando ele está falando em nome de uma instituição financeira, o influenciador deixar claro quando ele é parte de uma instituição financeira, porque às vezes é um sócio, é o CEO, né, é um analista importante da casa. Então, todos esses cuidados a gente vem tomando e exigindo que o mercado leve para seus influenciadores para garantir ali mais transparência na ponta para quem consome esses conteúdos nas redes sociais. A gente está falando do cara que tá vinculado a alguma instituição financeira, né? E aí eu te pergunto, por exemplo, se, evidentemente, uma pessoa física, ela começa a dar algum tipo de sugestão, de investimento, começa a ter uma capacidade de engajamento maior. E aí eu faço essa pergunta acerca exatamente do limite entre liberdade de expressão, por exemplo, e evidentemente algum tipo de responsabilização por algum tipo de oferta de uma tese, né? Algum tipo de recomendação de investimento. Como é que a gente pode dosar exatamente? Agora pensando no investidor pessoa física, por exemplo, que não esteja vinculado a uma instituição financeira, a uma gestora, como é que a gente controla esse tipo de coisa? Primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é que o brasileiro gosta de milagre, né, a gente tem essa propensão ao milagre. Então, quando vier ofertas muito mirabolantes, muito legais, muito boas, desconfie, né. Minha avó já dizia lá no século passado que quando a esmola é grande o santo desconfia, e essa máxima ela vale mesmo. Então, cuidado com o que você ouve, quando a promessa ali que o influenciador está fazendo é muito grande, desconfie. Outro cuidado que o investidor lá na ponta tem que tomar é, se você ninguém segue um influenciador só, você segue alguns. Você percebe que tem alguém que está destoando muito, está falando algo que é muito diferente dos outros, desconfie também, né? Grandes chances de ter alguma coisa esquisita envolvida ali. E, de fato, Vitor, a gente aqui olha para as empresas, né, porque a Ambima é a associação que representa o mercado de capitais, mas eu te pergunto uma coisa, você sabe como que os influenciadores, principalmente os médios e os pequenos, rentabilizam, ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro via de regra, ou com venda de cursos, ou com parceria com as empresas que são da Ambima. Então, se eu exijo que as empresas da Ambima exijam dos influenciadores as melhores práticas, a gente meio que faz um movimento de melhorar o ambiente, né, via o dinheiro mesmo, porque eles precisam das empresas para poder faturar. Então, porque hoje em dia o que você ganha com anúncios, né, o chamado Google Ads, né, que são os anúncios que entram, as publicidades que entram nas redes sociais, hoje monetiza muito pouco para perfis que são médios e pequenos. Só os gigantes é que ainda tiram muito dinheiro com esse tipo de anúncio. Amanda, quando você fala em aqueles que destoam, que são pontos fora da curva, vem tantos nomes na cabeça que a gente não vai citar para não tomar processo, mas eu queria te perguntar o seguinte, se eu agora abro minha página aqui no X, no Instagram, minha conta no meu canal no YouTube e começo a oferecer Irage 3, falando que vai explodir, que vai ser maravilhoso, os papéis da belíssima Irajá S.A., e de repente o investidor que acreditou em mim, ele perde bastante dinheiro ao fim de determinado período.
Eu posso ser responsabilizado por isso? Existe algum tipo de responsabilidade legal, algum tipo de, seja do influenciador, seja da própria Anbima, quando há, por exemplo, algum tipo de prejuízo muito significativo, se esse cara oferece, por exemplo, determinada tese, determinado papel? Tudo isso ainda, Vitor, é muito novo, né? A gente está tão imerso na internet que a gente se esquece que esse fenômeno do marketing de influência ainda é muito novo e dentro do mercado de capitais, mais novo ainda. Para você ter uma ideia, vai fazer 5 anos que a gente está monitorando 24/7 tudo que é falado sobre finanças e investimentos nas redes sociais. Então, assim, quando é crime, crime é crime, tem legislação para isso, tem punição, entra Ministério Público, entra a polícia, e aí é outra esfera de conversa, né? Porque a gente sabe que também tem muita fraude, muito crime nas redes sociais, e assim, infelizmente, vocês noticiam isso e espero que cada vez tenha menos notícias e as pessoas caiam menos nessas fraudes. Agora, em relação a recomendações que os influenciadores fazem, não tem uma regra ainda, né? A própria CVM, que é a responsável pela regulação do mercado, ainda não tem uma regra clara de como lidar com esses assuntos. E isso não é uma peculiaridade do Brasil. Esse é um assunto que está sendo discutido ainda no mundo inteiro e que ainda tudo isso é muito novo. Então, a Ambima participa de diversos fóruns internacionais, inclusive da IOSCO, que é a CVM das CVMs, né? CVM das CVMs do mundo inteiro, e não existe ainda nada muito concreto em nenhum lugar do mundo. Então, tudo isso ainda está sendo discutido, porque, como você disse numa outra pergunta que você fez, resvala em liberdade de expressão, resvala em até que ponto a pessoa pode falar disso ou daquilo. Então, por exemplo, para fazer uma recomendação de ações, a pessoa tem que ser analista. Para a pessoa ser analista, ela tem que ter uma certificação específica para isso. Será que aquela pessoa tem? Né? O público está checando ali quem é essa pessoa que está falando isso para mim? Porque é que nem aquela coisa. Eu estou com um problema jurídico. Eu vou me consultar com alguém que tem a OAB ou com bacharel de direito? É um pouco essa educação que a gente tem que começar a passar para o investidor começar a entender como separar o joio do trigo e buscar os profissionais mais qualificados ali para poder consumir os seus conteúdos e as suas informações. Amanda, não é raro a gente ver, por exemplo, influenciadores, muitos deles sim vinculados a casas de análise, a gestoras, a bancos, corretoras, oferecendo, por exemplo, papéis de empresas que agora a gente tem trazido aqui, não estão ali muito bem posicionadas, estão passando por maus lençóis, dívidas, papéis confusos, operações esquisitas, enfim. Novamente, queria entender exatamente esse papel regulatório. A partir de, por exemplo, tanto essa oferta, essa propaganda, quanto, evidentemente, a composição de carteiras, baseando-se muitas vezes também nessas opiniões públicas, como é que a CVM trata sobre isso? Como é que a Anbima, ela agora com esses mecanismos, né, que você está trazendo para a gente, de uma fiscalização, um monitoramento maior, de novo, qual que é o papel regulatório acerca exatamente, de novo, dessas teses que se mostram logo depois infundadas e muitas vezes de uma forma bastante assustadora, né? São casos que ganham repercussão aqui no Brasil. Vitor, a parte regulatória é da CVM, né, que é o órgão responsável pelo mercado de capitais, e a CVM já fez algumas consultas públicas e está prevista uma nova audiência pública aí da CVM para tratar especificamente do tema influenciador. E um dos pontos que pega é justamente esse que você mencionou, né? Então, a responsabilidade da pessoa falar, até que ponto é uma recomendação ou é só uma divulgação? E hoje já existem regras muito claras para publicidade no mercado de capitais. Então, tem coisas que já não podem ser feitas, né? Então, isso tudo é muito novo, né? Tem sido discutido para poder ver a melhor forma de acompanhar isso, né? Pensando em garantir a melhor informação possível para o investidor lá na ponta, mas ao mesmo tempo sem cercear a liberdade de expressão das pessoas.
Sempre com responsabilidade, né, Amanda? Conversei aqui com a Amanda Bron, CMO da Ambima. Agradeço muito, Amanda, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço. Bom dia aí para vocês.